Bom, a nossa equipe teve acesso a uma imagem de câmera de segurança que mostra o exato momento em que um policial militar atira contra um motorista de aplicativo. Deixa eu voltar aqui com o Leonardo Gomes, porque esse é um caso polêmico. A família, desde o início, vem dizendo que não acreditava na versão, dizendo teve uma história de briga de trânsito. Na verdade, ô Léo, essas imagens, elas servem para mostrar efetivamente o quê? Confirmam, de certa forma, o que o soldado disse, né? De que houve, ou pelo menos em parte, e a gente vai comparar a partir de agora, o que o boletim de ocorrências que nós tivemos acesso, eu tenho um trecho deles aqui em mãos, talvez, na minha opinião, o trecho mais importante do boletim de ocorrência, do momento do disparo. O que o soldado, o que o policial militar diz no boletim de ocorrência, ou pelo menos afirmou para o escrivão? Ele diz o seguinte, que depois de supostamente ter sido perseguido pelo Gustavo, e aí, é um pouco antes dessa imagem, a gente tem as duas imagens, até se puder a gente poder mostrar as duas, a gente vai ter uma ideia do que a gente está falando. Teve essa suposta perseguição, onde o soldado disse, olha, eu me senti que estava sendo seguido, então eu parei o carro, e aí a gente tem a imagem do carro estacionando, e aí desci imediatamente armado. E diz o seguinte aqui no boletim, que na iminência de ser vítima de um roubo, ou seja, o policial achava que iria ser roubado pelo Gustavo, ele saca a arma, aponta, dá a voz de abordagem. Só que o que chama a atenção aqui é o seguinte, que ele dá a voz de abordagem ao suspeito que não acatou. E nesse momento vai em direção, parte para cima. Esse é o termo utilizado aqui no boletim de ocorrência, parte para cima do soldado. Desta forma, o soldado diz que dá alguns passos para trás, insiste e verbaliza, ou seja, fala para o suspeito, Gustavo Xavier, se render. E aí o seguinte, o policial diz que em um determinado momento, temendo pela sua vida, usou moderadamente do único meio disponível, efetuando um disparo de arma de fogo no tórax da vítima. Portanto, o que a gente tem? As imagens mostram que na visão do soldado, do policial militar, o partir para cima, Paulo, não é a pessoa se jogar em cima do soldado, mas sim andar em direção a ele mesmo com o soldado armado, apontando, e realmente a gente vê nessa imagem aí que nós trouxemos hoje, que o soldado mesmo armado, parece que ele gesticula, fala alguma coisa. No boletim ele diz que pede para parar. Apesar de tudo isso, o Gustavo, ao partir para cima, no entender do soldado, é andar em direção a ele, não se jogar. Mas o que a gente vê, e a família diz, será que o Gustavo se jogou para levar esse tiro? Esse tiro poderia ter sido da cintura para baixo, na perna, para imobilizar, não neutralizar. Esses são dois termos utilizados pela Polícia Militar, pela corporação, pela Polícia Militar do Paraná. E aí a gente tem esse, acredito eu, e até conversando com a família disse isso, que a partir do momento que essas imagens viessem à tona, que é o que está acontecendo agora aqui na RIC TV no Cidade Alerta, a discussão seria, o tiro precisava ser no peito do Gustavo, já que o Gustavo estava desarmado e ele não se joga, ele não faz menção de tentar pegar a pistola, a arma do policial ou tentar imobilizar o policial, mas sim ele anda na mesma velocidade que ele já tinha andado, a gente pode contar uns 5, 6 passos até levar o tiro no peito e cai. E morre depois de alguns minutos agonizando ali. Então a gente agora deve, muito provavelmente esse processo deve se debruçar no procedimento, no regimento da Polícia Militar para entender. O soldado agiu conforme aquilo que ele foi treinado, numa situação como essa, onde pode até ter uma pessoa provocando um policial armado, não obedecendo a ordem de parada, mas mesmo assim, ele deve levar um tiro de imobilização da cintura para baixo, na perna, no pé, ou até na cintura que seja, ou ele leva direto no peito, uma vez que, em cerca de 20, 30 minutos, o Gustavo já estava morto, até porque demorou a chegada do socorro. Então, essa imagem agora, para a família, é esclarecedora em entender que, porque no entendimento, tem dois entendimentos aí, Paulo, eu já passo para ti. A família diz, se o policial disse que o Gustavo partiu para cima dele, o Gustavo deve ter se jogado, deve ter feito menção que ia pegar a arma do policial, ou seja, ia pegar a arma de alguma forma e ia atirar no soldado, ia tirar a vida do soldado. Mas aqui a família diz, ele estava caminhando, podia até estar discutindo, mas que não precisava ser um tiro no peito. São dois pontos de vista muito diferentes de uma mesma situação que agora serão colocados à prova, tanto na investigação da Polícia Civil, quanto futuramente num processo
na justiça. E além disso tem o processo que a Polícia Militar tem feito de forma interna para entender se esse policial agiu de forma correta. Mas a imagem está aí e é esclarecedora que o tiro foi no peito, mesmo com o Gustavo caminhando mais alguns passos em direção ao policial. E mais do que isso, Paulo, e aí continua o ponto de interrogação. Por que o Gustavo, desarmado, para o carro atrás do soldado e mesmo com o soldado armado apontando para o rosto dele, ele continua andando? O que motivou o Gustavo a fazer isso? Talvez essa também seja... Aliás, são várias perguntas importantes neste caso, né, Paulo? E nenhuma até agora foi respondida. Obrigado, Leão. Eu vou dizer um negócio para vocês. Com relação à primeira parte da justificativa do policial, quando ele diz que a vítima teria partido para cima dele, não vamos discutir semanticamente esse partiu. Claro que, se a gente for analisar no sentido de partiu, foi para cima, procurou o policial, as imagens mostram que sim. O policial está se afastando e o Gustavo está indo ao encontro do policial. Olha ali, ó. O Gustavo é que parte para cima do policial, né? O policial está avisando, o policial está mostrando a arma. Neste primeiro linha de raciocínio, me parece que o policial não mente. As imagens comprovam isso. Agora vamos lá. Ponto 2. Realmente, o tiro de imobilização que eles são treinados a fazer, por que não atirou, hein? Daqui para baixo? Ó. Ele poderia ter atirado até mais de uma vez. Tiro no peito. Onde é que está a proporcionalidade ali? Eles são treinados, eles têm que, não é? Imagina se fosse um bêbado, né? Um drogado que vai para cima do policial. Quer dizer que o policial está autorizado a matar a pessoa? A pena é, se você for para cima do policial, nós estamos autorizados legalmente a te matar? Não, não é assim. O policial tem direito de se defender. E aí, para isso, existe a moderação na defesa. Aliás, esse é um dos critérios para definir quando há ou não legítima defesa, a proporcionalidade e a moderação no agir. O policial atirar no peito, sinceramente, hein? Primeira parte eu concordei com o policial. Realmente a vítima foi até o encontro dele, mas a segunda, não. Segunda não.